encontra na primeira epístola de João, no capítulo de número 4. Primeira epístola de João, capítulo de número 4. Especialmente o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Deus é amor. Hoje, dia 12 de junho, se celebra na nossa nação o chamado Dia dos Namorados. Essa data, historicamente, surgiu a partir, se eu não me engano, do ano de 1948, quando, inspirado pelo Dia das Mães, digamos assim, o marketing da época resolveu estabelecer o dia 12 como o Dia dos Namorados, para que se pudesse celebrar de uma maneira especial todas aquele relacionamento, o relacionamento de namorados, relacionamento de noivos, relacionamento de casados. Foi, obviamente, por um motivo comercial e continua sendo muito por um motivo comercial, assim como o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães e outras datas festivas como estas. Porém, a Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades, de maneira que também podemos aproveitar a oportunidade para tratarmos de algo especial e para também nos tratarmos a todos de uma maneira especial. Tratarmos-nos como namorados, ou como noivos, ou como casados, de uma maneira especial, o que deveríamos nos tratar bem todos os dias, obviamente, mas aproveitando a oportunidade, tratar de uma maneira diferenciada e até mesmo celebrar este dia. Dizem que a origem até mesmo pagã, chamemos assim, do Dia dos Namorados, seria de uma celebração do mundo greco-romano, em que se colocava por meio de sorteios para que pessoas pudessem formar casais e esses casais pudessem ter a oportunidade de se conhecerem. Era um dia intenso e de coisas não muito recomendáveis, como nós cremos em nossa fé cristã. Pode ser que tenha surgido daí a ideia, mas o mais comum é aquela ideia do Valentine's Day, o dia de São Valentino. São Valentino foi um dos grandes testemunhos da igreja nos primeiros séculos da igreja. Um homem que buscava cuidar, tratar de pessoas e testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Estando ele em uma casa que o recebia,
foi desafiado pelo dono da casa a curar um enfermo, já que ele pregava que Jesus curava enfermos. Acontecendo um milagre, isto chegou aos ouvidos do imperador romano e levou à condenação deste mártir cristão, que foi morto, entre outras coisas, julgado por ter celebrado um casamento. E, por causa disso, o dia da sua morte, que, se também não cometo um erro, é 14 de fevereiro, se tornou o dia de São Valentim, onde, diferente da ideia que nós temos dentro do Brasil, onde queremos presentear, o dia de São Valentim, na cultura italiana, na cultura americana, porque também é celebrado nos Estados Unidos da América, é um dia de declarar o seu sentimento a outro. O que é uma coisa bem mais bonita até. É um dia de declarar amor, declarar que está enamorado de alguém. Então, na cultura americana, as pessoas fazem cartões com declarações do seu sentimento de afeto, de amor por alguém. E é bom que os casais tenham este costume de declarar afeto. Às vezes, no relacionamento, nós estamos tão preocupados de vivermos e de sobrevivermos na vida que nos esquecemos dos sentimentos que nos uniram, da afeição que não apenas devemos ter, mas precisamos demonstrar, e muitas vezes, no demonstrar, precisamos declarar. Isso é algo bem importante. Sabe, quando nós pensamos em namoro, o namoro, nos moldes como entendemos nos dias de hoje, de fato, não existe nas Sagradas Escrituras. Eu não estou dizendo que não há amor, eu não estou dizendo que não há afeto, eu não estou dizendo que não há romance, eu não estou falando nada disso, mas essa ideia de namorar, como nós temos nos dias de hoje, na nossa sociedade, o que é um namoro? É um período em que as pessoas têm um relacionamento baseado em afeição para se conhecerem. De certa maneira, o que existe dentro da Bíblia é aquilo que alguns chamam de a corte, de cortejarmos. E que a corte também tem um sentido mais amplo, mas muitas vezes no cortejar há certas pessoas que se esquecem de serem corteses, de serem educados, de serem gentis. E no relacionamento, seja de namoro, seja de um noivado, seja de um casamento, como às vezes nos esquecemos de cortejar. Cortejar não é uma questão apenas de paquerar alguém, uma palavra bem mais moderna, mas cortejar é tratar com amabilidade, com carinho, valorizando a pessoa que é cortejada.
E nós deveríamos viver isso em todas as etapas de um relacionamento entre um homem e uma mulher. No namoro, no noivado e muito mais no casamento. Nós deveríamos viver de tal maneira e agir de tal forma que valorizemos a pessoa com quem estamos nos relacionando. Sabe, talvez o que nós podemos falar biblicamente sobre esse período que precede o casamento e a intimidade que o casamento traz em todo o sentido da intimidade, em que vivemos juntos, em que sofremos juntos, em que trabalhamos juntos, em que enfrentamos juntos todo e qualquer desafio, seja um relacionamento como de José e Maria, antes de selarem o seu casamento. Estavam eles noivos, esperavam, então, para se unirem, casando-se, e naquele período eles tinham um compromisso com ele, um com o outro. O namoro, o noivado e, acima de tudo, o casamento são compromissos que vão se intensificando. Você tem um nível de compromisso no namoro, você tem um nível bem mais alto de compromisso no noivado e um nível muito mais alto no casamento. Quando nós analisamos biblicamente isto, devemos compreender, em primeiro lugar, uma coisa. Muitas pessoas pedem a Deus um namorado, uma namorada. Eu gostaria de aconselhar que não pedissem um namorado, uma namorada. Pedissem um marido, uma esposa. Porque é melhor que peçamos corretamente. A Bíblia diz, vocês pedem e vocês não têm, porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem mal. E muitos estão pedindo o quê? Uma namorada ou um namorado. E talvez tenham uma namorada, talvez tenham um namorado, mas muito melhor do que ter uma namorada, do que ter um namorado, é ter um compromisso abençoado, vindo de Deus, que é um casamento. Isso não quer dizer que nós não possamos ter uma fase, e que biblicamente esta fase do namoro, do noivado, é uma fase de cortejarmos, que, como eu disse, tratarmos com afeto, com carinho, aprendermos a nos relacionar com uma pessoa que temos o propósito de viver até o final da nossa vida com essa pessoa. Para isto serve o namoro, para isto também serve o noivado. E, como muitos, quando tratam desse tema, falam, o mais importante não é a etapa do namoro ou a etapa do noivado, e eu direi, incluindo a etapa do casamento, que deve ser
digno de honra entre todos, o casamento, bem como o leito sem mácula, não macularmos o leito, nem antes de nos casar, nem depois de nos casar. Antes de nos casar, nós mantemos o leito imaculado, o leito sem mancha, sem contaminação, pela nossa abstinência. Depois de nos casar, nós mantemos o leito também sem mácula, pela continência, por nos controlar. Há um controle antes de casar e um controle depois de casar. E nos dois está um amor regado à fidelidade, sendo fiéis antes do casamento e permanecendo fiéis após o casamento. Mas estamos aqui para buscar algo mais profundo sobre esse tema. A própria expressão namoro ou namorar, na língua portuguesa, que é uma expressão própria da nossa língua, ela vem do espanhol em namorar, estar em namoro, que é enamorar. É essa expressão que significa nutrir um afeto e despertar afeto por parte da pessoa que eu amo. É uma ação, uma atitude de amor. O namorar não é simplesmente estar apaixonado. O namorar, dentro da nossa própria língua, é um sentimento mais nobre, que é provocar o amor da pessoa por quem eu estou apaixonado. Cultivar este amor, tratar deste amor. Sabemos que a Bíblia diz que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Isso quer dizer que o seu amor nos conquistou. Então, em nosso relacionamento, no nível de relacionamento que estivermos, e eu espero que envolvamos Deus sempre no nosso relacionamento, para que o nosso relacionamento não seja uma questão carnal ou almática, mas uma questão da presença de Deus. Deus, que é amor, envolvido no nosso relacionamento. Já foi dito que enamorar é um estado, que é um sentimento e uma atitude afetuosa por alguém, que provoca neste alguém o amor por nós. Sermos, para provocarmos o amor, nós temos que ser. Talvez você ache estranho eu usar essa expressão, mas é literalmente amáveis. Amáveis. Talvez a coisa mais importante do namoro é ser amável.
Ser amável é ser uma pessoa que provoca amor, mas também que é fácil de se amar. E, meus irmãos, como ser amável, como a amabilidade está se tornando rara em nossos dias. No trato uns com os outros. Será que somos amáveis? A pessoa diz, bem, mas eu posso ser amável com alguém e não namorar esse alguém. Sim, você pode ser amável com alguém e não estar namorando esse alguém. Mas você não pode namorar alguém e não ser amável com quem você namora. Esse é que é o pequeno detalhe. Que nós, se queremos realmente namorar, se queremos realmente viver o estarmos enamorados como casais cristãos, como pessoas que querem seguir o que a Bíblia nos fala, precisamos, no trato uns com os outros, estar cingidos, como a Bíblia diz, de ternos afetos. Então, outra característica importantíssima, tanto nos relacionamentos uns com os outros, nós devemos nos cingir de ternos afetos de misericórdia. Mas, no relacionamento conjugal, ainda mais, e no namoro, e no noivado, no casamento, devemos nos cingir de ternos afetos, sermos amáveis e afetuosos. Ternos afetos de misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia, ter, entre outras coisas, paciência, respeito. Tudo isso se cultiva desde o namoro. E é isso que se chama, de fato, uma corte bíblica. Não uma corte real, mas uma corte de cortejar a pessoa amada, de pagar o preço para poder estar ao lado daquela pessoa para sempre. Foi o que Jacó fez por sua amada Raquel. Pagou o preço. E eu gostaria que todos os homens da igreja que são casados tivessem uma revelação, bem como aqueles que irão se casar também obtivessem uma revelação, à semelhança de Jacó, que a sua amada vale o dobro do que disseram. Ela vale mais do que ele pensava. E dessa maneira, valorizarmos. Quando nós falamos de pagar o preço, hoje não pagamos o preço como pagamos o dote, como no passado o era feito, mas qual o valor que damos ao nosso cônjuge? Qual o valor que damos ao nosso noivo ou noiva? Qual o valor que damos ao nosso namorado, à nossa namorada? Qual o valor que damos nos nossos relacionamentos às pessoas com as quais nos relacionamos? Não só devemos valorizá-las, mas precisamos entender que também precisamos nos valorizar. Darmos-nos o devido valor. Por isso, eu quero dizer, especialmente aos jovens, não dê o seu tesouro
a quem não dará valor ao seu tesouro. Uma das palavras que Jesus disse a respeito de suas próprias palavras é: não deem pérolas aos porcos, nem pérolas aos cães. Cuidado, não deem o que tem valor, o que é valoroso. Não dê a quem não dá valor. Porque ele não tratará isto com o valor devido. E aí eu irei um pouco mais longe. Não se entregue, não se dê a quem não te dá o valor. Você é uma pérola de alto preço, pela qual Jesus deu sua própria vida. Saiba valorizar, mas saiba também valorizar-se. Não dê o seu tesouro a quem não valoriza o seu tesouro. Não entregue a sua vida a quem não valoriza a sua vida. Isso é um dos sentidos de valorizarmos o casamento, como eu disse, sem mácula. O subirmos a um leito sem mácula. Por isso nós dizemos aos jovens, especialmente aos jovens, que se guardem, que possam se guardar, que saibam esperar. Namoro não é para se inflamar com paixões carnais. Namoro é para pagar o preço, a fim de saber se aquela pessoa te dará o devido valor. E se você dará o devido valor àquela pessoa, é criar uma base firme de um relacionamento que será até o final da nossa vida. É onde estamos trabalhando um futuro relacionamento. Isso é namoro. A Bíblia diz que quando certa pessoa encontrou um tesouro enterrado em um terreno, foi e comprou o terreno e então tomou posse do tesouro. Não dê o seu tesouro de graça. Ele só pertence a quem pagar o preço pelo terreno, pela terra em que o seu tesouro está. Moças, rapazes, preserve o seu valor. Saiba que há muito mais do que sexo num relacionamento e que nós devemos entender que, embora a paixão, até a atração seja algo importante, ela não pode ocupar o espaço de um verdadeiro afeto em um amor que permanece a toda prova. Muitos de nós temos a ideia da paixão apenas numa ideia carnal. Embora exista esta ideia, a própria palavra paixão, ela vem do latim e que seria como em espanhol pasión, e isto no latim tem um significado de sofrer por amor. Saiba do seguinte: o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas jamais acaba. O verdadeiro amor sofre. Amar implica em um grau de sofrimento. Amar implica em sofrer. Eu não estou dizendo que amar é sofrer.
e que nem todo sofrimento é por amor. Mas eu estou dizendo que assim como Cristo, por amor a nós, sofreu, e por isso é a paixão de Cristo na cruz do Calvário, sofreu para nos salvar. E nós também, quando amamos, nos arriscamos a sofrer. Saiba do seguinte, que quando você decide enamorar-se de alguém, você está decidindo que você poderá, se acontecer, sofrer por este alguém. Quem ama pode sofrer por causa do amor, pois o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor que jamais acaba. Mas, como eu disse, num dia como este, que já expomos algumas coisas bíblicas e até mesmo algumas informações extra-bíblicas sobre tal tema, nós, como igreja, precisamos ser sempre enamorados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, eu direi, o nosso relacionamento com Jesus é comparável nas Sagradas Escrituras a um casamento. Somos, como igreja, a noiva de Cristo. Cristo é nosso noivo. E, por causa disso, fomos chamados a um relacionamento para toda a vida. E já que Ele nos dá a vida eterna, essa toda a vida não é um relacionamento até a morte, mas por toda a eternidade. Por isso a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste, que conheçam a Deus Pai. Esta é a vida eterna, que conheçamos a Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Este é o grande mistério. Paulo, se referindo ao homem e à mulher que se tornam uma só carne, ele diz, grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao homem e à mulher, e assim a Cristo e a igreja, porque quem se une a Cristo é um só Espírito com Ele. Há uma união espiritual. E se na união física entre um homem e uma mulher, o casamento não é uma união ocasional. Ela é algo para ser essa união permanente. A esposa não é uma aventura. A noiva não é uma prostituta. Não é um encontro casual. É um estado e um compromisso para sempre. E nisso devemos estar enamorados uns dos outros, amando e provocando o amor do outro. E dentro da igreja, nós temos que estar amando e
provocando o amor de Deus, que nos ama e que provoca em nós o amor por Ele. Por isso eu quero dizer uma coisa. Nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de uma vez ou outra. Nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento, desculpe usar essa terminologia, de um domingo, de um final de semana. Nós devemos ter um relacionamento diário com Deus. Nós devemos colocá-lo em nossa vida como nosso primeiro amor, amando de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, amando ao Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos, mas nos relacionando diariamente com Ele. Nós temos que nos relacionar com o Senhor, buscá-lo diariamente. Deus será encontrado por aquele que o buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração e buscar a Deus de todo o nosso coração. Não apenas buscá-lo num domingo de manhã ou num domingo à noite, mas buscá-lo todos os dias, em todos os momentos. O nosso relacionamento com Jesus Cristo não é uma aventura. Ele nos ama, mas não reduza o Senhor a uma ideia como de um amante. Ele é o noivo. O noivo ama, o esposo ama, será amante da sua esposa, mas ele não é um amante. Ele não é um caso. Desculpe-me falar dessa forma, não querendo ser de forma nenhuma rude ou grosseiro ou vulgar num tema tão importante quanto o nosso amor de estarmos enamorados por Deus, por Jesus. Mas se eu estou enamorado por Jesus, eu sinto falta de Jesus. Eu quero a presença de Jesus. Eu não consigo esperar até o próximo domingo. Eu oro, eu tenho devoção, eu me consagro, eu me entrego, eu o busco. Diz Davi que ele buscava ao Senhor e quisera eu que todos nós falássemos isso de uma forma desesperada, como o servo busca pelas águas no deserto. É um caso de vida ou morte. É sede incontrolável. Será que temos esse sentimento pelo nosso Senhor? Nós precisamos amá-lo apaixonadamente. Alguém dirá, não, você precisa apenas amar a Deus. Sim, amar é algo sério. A paixão é um momento, é um impulso, mas ela é algo forte, ela é algo avassalador
e você também precisa buscar a Deus com intensidade. Isso é paixão. Apaixonados por Ele. Sim, amemos ao Senhor. Amemos de todo o coração e venhamos a estar apaixonados, enamorados pelo Senhor. Nós não temos que estar flertando com Deus, mas o amando em primeiro lugar. E de todo o nosso coração. Se é para aproveitarmos a oportunidade de um dia como este, que lembremos-nos que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que possamos trazer a todo nível de relacionamento, o relacionamento entre irmãos, o relacionamento também entre os homens e Deus, o relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um esposo e uma esposa, o relacionamento de pais para com seus filhos, o relacionamento de filhos para com seus pais, o relacionamento entre irmãos. Amemo-nos e enchamos toda a nossa vida com a presença de Deus, que é amor. Que amemos ao Senhor, que não flertemos com Deus, que não abandonemos o nosso primeiro amor, que não coloquemos de lado para depois buscar quando nos convém. Sabe, a noiva, a esposa, a amada, se dá ao amado, não em troca de nada. A prostituta se vende. Ela busca receber algo. Não tenhamos um relacionamento prostituto. Muitas pessoas buscam o Senhor para obter alguma vantagem, para obter algo. Não. Que aprendamos que porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos também. Fomos conquistados por esse amor, pois Ele se enamorou de nós e nós nos enamoramos dele. Senhor nosso Deus, nós entregamos essa palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe e que desperte em nós, ó Pai, este amor por Ti, de forma crescente, que cada vez mais amemos ao Senhor Jesus Cristo e o amemos de todo o nosso coração. É o que nós te pedimos e que também possamos aprender a nos enamorar, a despertar no outro amor por nós, a sermos amáveis, a agirmos com amor, com amabilidade, com ternura para com a outra pessoa. Especialmente, Senhor, os namorados, os noivos, os casados, que aprendam a tratar de forma digna, honrada, sendo corteses,
educados, românticos, amorosos e, como dissemos, amáveis, afetuosos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.